E é uma história tão boa para contar, porque não é uma história, né? É uma história, não é um conto, é um fato. Quando você conta a história de Sansão para as crianças ficam empolgadas, porque a gente está falando do homem forte, do homem que mata um leão, do homem que com a cajada, como é que chama? Queixada de jumento, mata 1000 homens. Uma história de super-herói, só que diferente de super-homem, diferente de Batman, porque Batman e super-homem não existem, isso é mito, isso é conto. Agora, Sansão existiu, uma história verídica, por isso que faz bem contar essa história. Mas é importante toda vez que a gente contar a história de Sansão, não exaltar o heroísmo dele apenas, mas contar os lugares em que ele foi derrotado. E eu separei 3 áreas da vida de Sansão, que levou Sansão a terminar como terminou, suicidando. Que a minha intenção, amados, era que você fosse poupado. E, por exemplo, se de repente você está errando em uma dessas áreas, que você corrigisse a rota, para que você pudesse voltar ao projeto de Deus para a sua vida. 3 áreas que Sansão errou, e eu queria que você não errasse. Deixa eu dizer antes de começar para você. A Bíblia diz que um anjo contou do nascimento de Sansão. Contou para os seus pais. Você lembra com quem que a Bíblia fala que um anjo veio anunciar também o nascimento? Só de Jesus. Olha o privilégio. Um anjo chega para os seus pais e vai nascer um menino. Sansão tinha uma missão desde o ventre. Qual era? Os filisteus daquele tempo, eles eram anti-Deus. Uma cultura totalmente contrária à vontade de Deus. E os filisteus foram crescendo. Sansão entra num cenário como um juiz, com uma missão de não deixar o povo de Deus ser contaminado pelos filisteus. Para ele cumprir essa missão, ele faz um voto de Nazireu. O voto de Nazireu tinha 3 áreas importantes para a sua vida. Primeira área, ele não podia tocar em cadáver. Um animal morto não pode tocar, isso faz parte da consagração dele. Segundo, não poderia beber bebida forte. Sansão, você é consagrado desde o ventre, passa longe. E terceiro, ele não poderia cortar o cabelo. A gente lembra muito do terceiro, cortar o cabelo, porque é o final da sua vida quando ele está no colo de Dalila. Porém, ali já é o último estágio, ele já tinha descumprido o primeiro e o segundo estágio do seu voto como nazireu. Não pode tocar em cadáver, não pode beber bebida forte e não pode cortar o cabelo. Pois é, vamos ver 3 áreas que esse homem errou. Primeiro, Sansão decidiu não ouvir seus pais. Olha o verso 1, capítulo 14. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas de quem? Eu não disse você que ele nasceu com uma missão de não deixar os filisteus invadirem os judeus e a cultura dos judeus não ser influenciada por eles? Pois é, olha só o que está acontecendo aqui. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Olha o que está acontecendo, tradução Alexandre. Ele passou pelas bandas, olhou para uma mulher e falou: não, mas que mulher bacana, nossa, encantou os olhos, arrepiou o corpo, coração acelerou, falou: é ela que quero, papai. Naquele tempo, quem escolhia namorada, esposa para o filho, eram os pais, cultura hebraica. Sansão então chega para o pai e fala: papai, eu quero ela, ponto, não quero conversa. E diz o texto bíblico que o pai vai até tentar o verso seguinte, verso 3,
Vai até tentar desfazer a cabeça dele. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos e entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? O pai chega ao filho: deixa eu te falar uma coisa, você tem um voto de consagração, essa mulher é filisteia, ela não faz parte do nosso povo, fica com alguém dentro do nosso povo. Dentro do nosso povo é a vontade de Deus para a sua vida. Sansão diz: eu quero ela e quero agora. Eu estava pregando um dia, numa igreja, e eu disse assim: dificilmente um filho e uma filha vai ter alegria na vida que são desobedientes aos seus pais. Eu afirmei isso. Dificilmente um filho rebelde e uma filha rebelde vão ter alegria na vida. Falei isso. Cheguei na porta da igreja. Uma mulher chamou o marido dela do lado e disse: aqui, pastor, eu desobedeci papai e mamãe. Eu quero dizer para você que o meu casamento é uma bênção. O que ela estava falando comigo? Vale a pena desobedecer. Ela estava falando comigo. Imediatamente eu contei uma história para ela. Eu disse: filha, se você for num banco, roubar um banco, coloca lá uma dinamite no caixa eletrônico, explode, pega todo o dinheiro daqui dali e foge. Polícia não te encontra, ninguém sabe que foi você, as câmeras não funcionaram. Foi um sucesso, não foi o seu roubo? Foi um sucesso. Dinheiro no bolso, pegou tudo ali. Eu disse para ela: deixou de ser errado o que você fez? Não deixou de ser errado. Você fez e cometeu um roubo. Chegou lá na frente e foi bem sucedido. Polícia não pegou. Câmera não filmou. Ninguém viu. Sucesso, né? Deixou de ser errado porque deu certo? Não deixa de ser errado porque dá certo. Compreendem? Filho desobedece pai. O resultado foi positivo. Significa que deixou de ser errado a desobediência? Não. Continua sendo errado. Por que o resultado foi positivo? Por graça. Somente pela graça de Deus. Que aprove Deus, na sua graça infinita, te dá um resultado, apesar da sua desobediência. Mas você pecou. Sansão começa a trajetória da sua vida de rebeldia, de fracasso. Ele começa cometendo uma desobediência aos pais. E aqui, deixa eu dizer, vou começar pelos menores. Você criança, você adolescente, obedeça seu pai. Obedeça sua mãe. A Bíblia diz, Efésios capítulo 6, que na obediência, na honra, os nossos dias são prolongados aqui na terra. Prolongados e abençoados. Você devia obedecer o seu pai e a sua mãe, porque quando você obedece o seu pai e a sua mãe, você está obedecendo a Deus, e Deus se agrada de um homem, uma criança, adolescente, obediente. Obedeça. Ah, pastor, mas papai e mamãe não sabem de nada. Porque quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente sabe tudo, né? Eu, pelo menos, quando fui. Adolescente, mamãe, você não sabe de nada, não, papai? Eu que sei da minha vida. Eu é que sei. Eu vou te dizer com autoridade bíblica, Provérbios, Salomão diz que nós não temos na infância condições intelectuais, emocionais, espirituais para saber o que é melhor para a nossa vida. Nós não temos. Você vai quebrar a cara. Ouça o seu pai e a sua mamãe, porque eles já caminharam mais do que você, já apanharam mais do que você, e eles têm condições e autoridade para dizer: não vai por esse caminho, filho, não vai, filha, porque por esse caminho, eu sei que esse caminho vai levar você para más lençóis, você vai sofrer muito, não vai para lá. E quantos de nós teimamos em ir por aquele caminho que gostaríamos, e pagamos um preço caro? Tem aquela história que a maldição de mãe pega, né? Já viu? Filho, leva a brusa. Não, tá calor, mãe. Leva a brusa. Não, tá calor, mãe. Leva guarda-chuva, vai chover. Que chover é o tempo. Você sai, o que acontece? Estava um calor danado, você não levou brusa, faz um frio doido.
Tava um sol de rachar, você não levou o guarda-chuva, a chuva caiu. Eu brinco com a Cris, que o que a Cris fala acontece, moço, é um negócio assim. A Cris, quando fala um negócio, fala o contrário, fala o contrário agora, brincando, né? Claro que eu estou brincando. Presta atenção, você precisa obedecer ao seu pai e à sua mãe. Posso te contar uma historinha bíblica? Filho pródigo. O filho pródigo chega para o seu pai e fala: papai, eu não quero saber se o senhor está vivo ou morto. Eu quero a parte que me cabe. Eu acho tão interessante. Por que o filho pródigo não chega para o pai para conversar com o pai num diálogo, né? Ô pai, senta aqui. Vamos trocar uma ideia? Falando em termos assim mais joviais. Ô pai, um papo reto aqui nosso. Ô papai, eu estou meio satisfeito aqui dentro de casa, pai. Agora não está legal para mim, sabe? O senhor deve estar achando que está tudo bem, mas eu não estou bem. Eu estou querendo conhecer esse mundão, pai. Eu estou começando a ficar grandinho, eu conheço que esse mundo é maior do que a gente pensa, eu estou querendo assim, sabe? O que o senhor acha disso, pai? De repente, se ele tivesse sentado por 30 minutos de conversa com o pai dele, ele não tinha parado, num chiqueiro, desejando comer comida de porco. Ele não comeu, ele desejava, vamos falar o nosso português, desejava comer lavagem, traduzindo para hoje. Ele desejava, mas nem isso lhe dava. Você já parou para pensar? Você olhar para aquilo dali, desejar, e nem aquilo dali te dá, é o que o diabo te promete. Ele te promete te dar um mundo, mas na hora que você precisa de lavagem, ele te nega. Talvez 30 minutos de conversa com o papai tinha isentado o filho pródigo de passar por tudo aquilo ali. Às vezes a gente precisava sentar para trocar uma ideia, sabe? E aí, pais, eu preciso dizer a vocês, fruto de conversas com adolescentes. Os adolescentes às vezes reclamam comigo, dizem: difícil conversar com o pai, pastor. Difícil conversar com a mãe. Eles esquecem que foram adolescentes. Então, deixa eu te dar uma boa notícia, amado. Você já foi adolescente. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que quando você era adolescente, você achava que sabia de tudo. Então, você tem que conversar com o seu filho, entendendo o mundo que ele passa. Não é aprovando, é entendendo. Empatia. Para entrar no mundo dele e do mundo dele tirá-lo dali. A gente precisa ter mais abertura para diálogo, irmãos. Conversar um pouquinho mais, sabe? Tem filho adolescente com 15, 16, 18 anos que nunca conversou sobre vida sexual. Nunca. E quantos casamentos que eu já fiz e pergunto para a moça: você já conversou sobre esse assunto? Nunca. Conversou com amigas, mas nunca com um familiar. Ninguém melhor para ensinar você do que papai e mamãe. Por que desses assuntos a gente não pode falar? Por que não? Se a Bíblia fala, são assuntos que a religião parece que bloqueou a gente. Não pode falar sobre vida sexual, não pode falar sobre dinheiro. Quem disse que não, se na Bíblia está cheio desse assunto? Sansão resolveu não ouvir papai e mamãe. Eu quero aquela e quero já. Segunda coisa que Sansão fez, eu queria que você não fizesse. Eu vou acelerar para a gente terminar. Sansão decidiu não se arrepender. Deixa eu te contar uma coisa. Não há, na história de Sansão, que começa em Juízes 14, vai terminar em Juízes 16, não há um momento que Sansão se arrepende pelos seus atos. Ele começa aqui, com essa filisteia. O negócio dá ruim para ele. Daqui a pouco, ele está no colo de Dalila. Em nenhum momento Sansão ora e diz: Deus, estou arrependido do que fiz, me ajuda a não cometer a mesma coisa. Não há arrependimento. Ele decidiu não se arrepender. Amados, crente no Senhor Jesus, conversão, você passa por ela, mas arrependimento é durante toda a sua vida. Todo dia a gente tem algo para se arrepender. Todo dia. Sansão olhou e falou: o quê? Eu sou suficiente. Eu sou suficiente. Aliás, sabe o que eu acho interessante? Os momentos que ele ora é sempre depois de ter cometido um pecado. A hora que ele ora. Ele nunca ora antes. Deus, eu estou querendo namorar aquela menina lá, o que o Senhor me diz? Está entendendo? Antes de decidir, consulta o pai para tomar a melhor decisão. Deus, eu estou paquerando aquela mulher chamada Dalila. O que o senhor acha? Irmãos, nós temos que aprender a perguntar a Deus antes de decidir as coisas. Às vezes a gente comete um erro grave, que eu decido, deu ruim, agora eu vou orar. Não é assim? Decidi, o negócio não funcionou, Deus me ajuda. A gente devia ter orado antes, Aprendi isso com Anderson Sattler, pastor da Primeira de Manhuaçu.
Um dia, tendo uma dúvida, liguei para ele e falei: Rev, o senhor tem muito conhecimento nessa área, Constituição, o que o senhor acha que eu devo fazer? A primeira coisa que ele falou: vamos orar? Pedir a Deus sabedoria? Achei interessante, pensei comigo, eu preciso aprender isso. Antes de decidir, perguntar para Deus a sua vontade. Sansão decidiu não se arrepender. Diz a Bíblia que ele paquerando essa mulher, filisteia, ele vai dar uma festa, no caminho, ele encontra um leão. E a história é linda. Diz a Bíblia que ele pega o leão e rasga o leão. Que cena de filme, de Hollywood. Pega e rasga, mata o leão. O leão ficou ali, morreu. Daqui a pouco teve uma outra festa, ele passando por ali, leão morto vira cadáver. Diz a Bíblia que o cadáver agora tinha mel de abelha, ele vai procurar mel no cadáver. Ele quebra o seu primeiro voto, não tocar em cadáver. Ele tocou. Diz a Bíblia que ele se empolgou um pouquinho, deu uma grande festa no dia do casamento. E sabe o que ele serviu? Bebida forte. Ele não é aquele tipo de gente que tem coragem de dizer: a minha festa é diferente. A minha festa é diferente. Hoje, amados, pastor para fazer casamento tem que perguntar como é que vai ser a festa. Depois do casamento. Tem que perguntar. Porque o que tem... Gente, eu morei em Carangola. Carangola eu apanhei pra chuchu porque negava fazer casamento. O sujeito quer ir na igreja fazer uma cerimônia. Depois ele quer ir para um clube. E no clube a turma sair com as pernas trôpegas, embriagados. Eu dizia: eu não faço o casamento, não. Mas quem é o senhor para não fazer? Eu sou Alexandre, prazer, eu tenho direito de não fazer. A Bíblia não me deixa fazer. Agora, se você quer fazer, e é engraçado, ô pastor fulano, é só ligar para outro. O outro diz: faço, está nem aí para esses negócios. Você tem que ter peito para a festa da sua casa ser uma festa diferente. Ah, mas vai gente que gosta, pastor, gosta de uma bebidinha, gosta, o problema é dele. Bebe o que tem para oferecer. Se você gosta de beber o que você gosta, bebe lá onde você achar que deve. Na minha casa, você vai beber daquilo que nós entendemos ser o correto. Se não quer beber, fica sem beber. Sansão não teve peito para dar uma festa diferente. Ele dá bebida forte e se embriaga. Ele quebra o segundo voto de Nazireu. Ele vai para o terceiro estágio da sua vida. Pega uma queixada, né? O nome? Queixada de jumento. Ele mata 1000 filisteus. Propõe um enigma na festa. Eu não sei, o cara está casando e ele está querendo fazer um enigma. Já pensou nisso? Empolgado, né? Que noivo empolgado. Vem, está pensando na noiva? Não! Ele está propondo um enigma. Gente, vocês têm que desvendar isso aqui. Olha para você ver. Diz a Bíblia, o negócio dá ruim, a história prossegue. Daqui a pouco ele olha para Dalila. Nós não sabemos se Dalila era filisteia. A Bíblia não diz. Nem que sim, nem que não. Mas se ela não era filisteia, ela tinha um coração de filisteu. Porque ela era assim com os filisteus, né? Não era? Assim. Sansão está deitado no colo dela, ela vai propor para Sansão. Ele já tinha quebrado os 2 votos, né? Ô, Sansão, me conta qual que é aí o segredo seu. Me conta. Por 3 vezes Sansão vai mentir. Na última vez, porque um homem no colo de uma mulher, meu irmão, no colo da mulher o cara ele perde a noção. Na última vez, ele diz: olha, se cortar o meu cabelo. Não era só cortar o cabelo, é porque ali já era o terceiro e último estágio. Dalila corta o seu cabelo, eles furam os olhos de Sansão. Sansão agora está cego. E diz a Bíblia uma coisa curiosa, que o Espírito do Senhor tinha se afastado de Sansão e ele não tinha percebido. Sabe quando que ele foi perceber? Ele foi perceber quando a sua força foi embora. Quando ele viu que ele não tinha mais aquela força, é a hora que ele entendeu: eu perdi. Diz a Bíblia que quando ele está lá, dentro daquela espécie de um templo grande, ele ora a Deus e fala: Senhor, me dá o último momento de força, o último momento. E diz a Bíblia que ele pega naquelas pilastras, Deus dá força a ele derruba, por isso que ele se suicida, que ele morre junto com todo mundo que estava ali. Pois é. Começa tão bem, mas termina tão trágico. E em terceiro lugar, eu só vou citar essa que eu já expliquei, ele decidiu não viver uma vida consagrada. Eu termino dizendo isso aqui para você. Escute. Jovens, crianças, adolescentes, homens e mulheres casados,
Você nasceu com a bênção de Deus sobre a sua vida. Você é consagrado ao Senhor, você pertence a Ele. A Bíblia diz em Pedro que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então você é a menina dos seus olhos, você é o deleite dele, é o prazer dele, você pertence a Ele. Então escute-me, não entre na jogada deste mundo e nem na jogada dos prazeres da sua carne, porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que você pode desejar nessa terra, é muito maior do que aquilo que você pode ter nessa terra. Você pertence a Ele, é propriedade dele, e Ele tem um projeto específico, único, exclusivo para fazer na sua vida. Então consagre-se. Levítico, sede santos porque eu sou santo. Josué, lembre o povo de se consagrarem, porque eu farei maravilhas no meio de vós. Sansão decidiu não se consagrar, mas eu falo: Senhor, eu quero me consagrar, porque eu quero viver tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Vamos ficar em pé?